Caso da Vitória, pai é inocente? Senhora Edna é criminosa? Michael vai revelar toda a verdade? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer mais atualizações sobre esse caso e, de novo, minha perspectiva, tá? Bom, gente, uma pessoa recentemente aí na internet, vocês devem ter visto, fez uma análise comportamental de linguagem no rosto, da linguagem corporal do pai da Vitória. E existiam red flags? Existiam sim, gente. Existiam sim. Essa pessoa ainda comenta que se de repente a polícia perguntasse para ele: você acha que seria uma pessoa que a gente deveria investigar por conta disso, disso e disso? E ele faz uma análise, ele diz: sim, gente, eu diria que é uma pessoa que seria bom investigar, tá? Por o modo como ele fecha a boca, o olhar, a pessoa fez toda uma análise. Pode ser que realmente seja uma pessoa que estava tão fria como eu falei no vídeo anterior, e eu continuo reiterando que eu achei sim ele muito frio, mas essa frieza pode ser também por conta do passado da pessoa, né? Até porque a Vitória, infelizmente, é a segunda filha, o segundo filho que o pai perde, né? Ele já perdeu um filho anteriormente num acidente de moto e agora é o segundo filho, no caso a filha, que ele enterra. Então, a frieza também pode ser devido a uma casca grossa, né? São pessoas mais humildes, então já passaram às vezes por muita dificuldade, então a casca vai se engrossando, mas isso não retira em nenhum momento que é estranho a frieza dele, como eu mesmo já falei. E essa outra pessoa diz que fez toda a análise comportamental e de rosto e de postura corporal que pode sim, às vezes, levantar uma certa suspeita, ok? As novas informações é de que aquela dona Edna, que o corpo dela foi encontrado alguns dias antes de se encontrar o corpo da Vitória, eles estavam vendo para ver se tinha alguma relação e simplesmente Dona Edna tem uma ficha criminal tenebrosa com mais de 30 crimes praticados, muitos por ela e outros com participação. Quem diria, hein, gente? Quem diria? Como eu mesmo disse, lobo em pele de cordeiro. Saiu um laudo preliminar de que a Vitória sofreu abuso sexual e foi morta por estrangulamento. Abrindo um parênteses aqui para vocês. Todo estuprador é considerado um psicopata, tá? E não sou eu que estou falando isso. Muitos psiquiatras extremamente renomados já diziam que todo estuprador, toda pessoa que estupra, que comete um abuso sexual, é um psicopata, tá? Então, Michael, que provavelmente é o suspeito aí de maior certeza, entre aspas, né? Tudo bem que não se fechou nem nada ainda, obviamente, mas um dos suspeitos que está preso, o Michael, ele diz que até a defesa dele foi trocada e ele diz que ele vai provar na carta que ele escreveu, ele vai provar que é inocente, que ele não teve participação, só que muito estranhamente ele agora está pensando em colaborar com a polícia e ele diz que ele não estava sozinho. Eu não estava sozinho. Uai, então peraí. Se você não estava sozinho, tudo bem, você pode não ter sido o que cometeu, mas você estava lá, você participou. Então, se ele diz não estava sozinho, não tem como ele querer provar a inocência dele. Não tem como ele querer dizer que ele é inocente e que não sabe de nada. Então, de novo, tá vendo a falta de lógica, a falta de uma ordem cronológica? Primeiro fala uma coisa, depois troca e fala outra. Isso é um grande indício de pessoas que têm um transtorno de personalidade. Um grande indício, tá, gente? De novo, eu não estou aqui fechando diagnóstico, eu não tenho nem esse poder e nem quero. O que eu estou falando é fazendo uma análise diante de tudo que está acontecendo. Dona Edna, Michael. Então, ele diz que
vai provar a inocência dele, a defesa foi trocada e depois ele diz, não agir sozinho. Então, peraí, então você não é inocente, você pode não ter matado, mas você estava lá na hora do crime, não agir sozinho? Então, aí, ó, a falta de ordem. Segunda coisa, Dona Edna, o que a polícia estava pensando que poderia ter acontecido? Foi encontrado, talvez, um possível cativeiro que a Vitória ficou por 2 dias sendo abusada e torturada. Seria uma casa do Michael, que ele já teria se mudado de lá com a família. Foi encontrado alguns pingos de sangue no banheiro perto do vaso sanitário. A ideia era que, de repente, o Michael tivesse contratado a Dona Edna, porque a Dona Edna já havia trabalhado para a família do Michael. A Dona Edna, ele teria contratado a Dona Edna para fazer a limpeza ali do banheiro e depois matou ela por queima de arquivo. Pode ser também, é outra hipótese que se levanta. E uma outra hipótese que pra mim fez muito sentido, mesmo eu ainda, como eu falei pra vocês, eu ainda achando que o pai da Vitória estava muito frio, é que a polícia trabalha com a hipótese de que o carro dele tenha sido sabotado por um mecânico, porque ele levou ele disse ainda, que eu percebi também uma coisa um pouco estranha aí, que ele não... talvez não queria dar muito detalhe, né? Ligaram para ele para perguntar informações das emissoras e ele não queria dar muito detalhe, falou que não sabia. Eu percebi um pouco, tipo, não quero ficar dando detalhe, mas que ele falou que ele tinha ido levar o carro num lugar que na verdade não era uma mecânica, era um lugar de suspensão, que ele foi para arrumar a suspensão do carro. E perguntaram se o Michael trabalhar, porque o Michael, ele é mecânico. Ele é mecânico. Então, essa hipótese faz muito sentido mesmo. De repente, se o pai realmente não tiver nada a ver, o carro dele ter sido sabotado naquele dia. Para não funcionar naquele dia. Pode ser uma hipótese que faz sentido na minha visão. E o Michael, com toda essa história de querendo colaborar com a polícia, mas disse que era inocente, mas disse que não estava sozinho. Então, peraí, então você não estava sozinho, mas você estava lá. Então, inocente você não é. Foi achado no histórico de buscas do celular dele como limpar um local depois do crime. Gente, isso pra mim não precisa de mais nada, literalmente. Não precisa de mais nada, ainda mais porque comprovaram que o carro dele tava lá e várias outras coisas. Isso pra mim já devia fechar o diagnóstico, minha opinião. Minha opinião. Porque não precisa falar mais nada depois disso, né? Mais nada. Agora, com vocês, eu quero falar um pouquinho do depoimento, como eu falei no vídeo passado, do Gustavo Vinícius e da conversa que uma emissora teve com o Daniel. Daniel era vizinho da família, que eu entendi foi desde pequenininho criado no quintal ali da Vitória, da família da Vitória. Os pais da Vitória pegaram ele quando pequeno no colo. Olha, a minha sensibilidade, como eu mesmo já falei pra vocês, por ter passado situações com possíveis narcisistas e possíveis psicopatas na minha vida, eu achei um pouco estranha a história do Daniel de falar que uma pastora falou pra ele que teve uma visão. Achei um pouco estranha a história, não vou mentir. Mas eu achei que a forma dele falar, ele estava sendo mais humano. Eu vi, ou seja, menos frieza e menos medo do que no depoimento do Gustavo Vinícius. Eu achei o depoimento do Gustavo Vinícius extremamente incoerente. Já achei o do Daniel mais coerente. Estranhei algumas coisas, estranhei, como isso da pastora. Achei um pouco esquisito. Minha opinião, se ele estaria envolvido ou não, não sei, difícil dizer. Prefiro não dizer. Acho que não, mas
fica ali sabe, uma coisa meio estranha. Agora, o Gustavo Vinícius, o depoimento dele, pra mim, descreveu tudo como eu já falei no vídeo anterior. Falta de lógica, ele estava frio, ele estava assim, não, sabe? Aquela coisa assim, não parece uma pessoa que não tem o que temer, não parece. Como parecia no caso do Daniel. Do Daniel, ele, não, então eu já te falei, eu tava lá, não sei o que, eu ajudei nas buscas do corpo da Vitória. Aí o policial pediu pra eu tirar foto do carro do Michael. Tava até colaborando nas investigações. Dizem que o caminho que tinha no celular do Daniel, da filmagem, era o caminho do trabalho da Vitória até a casa dela. Só que ele desmentiu, ele disse que não, que era perto da barragem. Não sei, mas eu achei que a entrevista do Daniel foi mais tranquila, foi de uma pessoa mais normal do que do Gustavo Vinícius. Então, gente, parece que a gente tá vivendo uma novela mexicana, um diabo na terra, literalmente vivo aqui mesmo, na nossa realidade, não é ficção, é realidade. E me preocupa muito, muito. Por isso que naquele livro da doutora Ana Beatriz sobre o psicopata, qual é o título do livro? O psicopata mora ao lado. E no caso da Vitória, Michael e Gustavo Vinícius, que pra mim são os principais, minha opinião, o psicopata mora ao lado. Ah, você tá falando que eles são... Não, eu não tô falando porque eu não posso falar. Tudo são suposições de acordo com sinais e traços e jeitos. É uma suposição, mas pra gente não achar que sempre vai acontecer na grama do vizinho, não, é de longe. Não, esse caso da Vitória são todos conhecidos. Todos conhecidos. Todos conhecidos. Então, isso faz com que a gente redobre a atenção. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Ah, você tá falando então que você não pode confiar em ninguém? Não, não é isso, mas estude e esteja atenta aos sinais. Esteja atento aos sinais. Todo mundo dá sinais. Não é porque uma pessoa dá um sinal que ela já é considerada alguma coisa. Não, mas você precisa ficar atento. Precisa ficar atento. Tá bom, gente?